Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Coach Futebol Chat. Hoje será mais um dia de discussão e partilha de conhecimento em que estão todos convidados a participar. O meu nome é Décio Fialho e tenho ao meu lado David Souza. Ora viva, caros treinadores, vamos a mais um Coach, sejam muito bem-vindos. E o Filipe Costa. Olá a todos, obrigado pela vossa presença. O tema de hoje pode ser aplicado a qualquer modalidade e é a importância dos pais na formação de jovens desportistas. Como todos nós sabemos, os pais desempenham um papel fundamental no tipo de experiências que as crianças e os jovens obtêm no desporto. Geralmente, são os pais que encorajam o início da prática desportiva e que mais tarde facilitam a continuação dessa prática com um apoio quer material ou financeiro. E, pergunto eu, quando os pais interagem diretamente com o treino e com o jogo, terão aí também um papel importante na formação dos jovens desportivos? A meu ver, não há dúvidas que a família é a maior fonte de influência na vida dos desportistas. O desenvolvimento das capacidades desportivas tem uma relação com os aspectos familiares que os rodeiam. É na família que os jovens aprendem e desenvolvem as competências e os mecanismos para lidarem com as exigências competitivas. Contudo, a família também pode ter efeitos negativos na experiência desportiva por parte dos jovens, isto é, pode criar demasiadas expectativas no que diz respeito ao rendimento, mas também gera regras demasiado rígidas em torno da vida do desportista. É verdade que o pai, ao fazer uma crítica construtiva perante o seu filho, será importante para o desenvolvimento do mesmo, mas a grande preocupação deve ser escolher o timing e utilizar as palavras corretas e a forma como utiliza essas palavras para fazer essa crítica. Na verdade, são os pais que não conhecem os seus filhos. Os pais, como nós sabemos, são os intervenientes com mais importância em todo este processo de formação. Mas para que tal aconteça, é fundamental que estes tenham, e sublinho esta frase, um papel nulo durante o treino e o jogo. Só é desta forma que conseguem contribuir para um acompanhamento saudável na formação desportiva dos seus filhos e no desenvolvimento da formação do futebol da formação. E é nesse sentido, volto a frisar, com um papel nulo durante o jogo e o treino, melhor se poderá entender a influência dos pais no desporto, uma vez que estes representam uma das figuras mais relevantes neste contexto, obviamente em conjunto com os atletas e os respectivos treinadores. Muito bem, eu acredito que se ao menos os pais soubessem como chateiam os filhos, como dizia o Bernard Shaw, escritor do século XIX, século XX, o pai, ao encarregar de educação, coloca no pensamento e por extensão na ação que quer ou deseja o melhor para o filho. Até aqui parece que partilha de uma norma universal com os restantes pais. Todos deverão querer o mesmo. O problema inicia quando esse mesmo pai acredita saber o que é ou o que representa esse melhor. Eu sempre considerei pretencioso que após a concepção do novo ser humano, os respectivos pais fossem que, como por magia, conhecedores de toda e qualquer compreensão e necessidade da sua prole. Esta é a minha ideia sobre o que é ser pai. Na especificidade do futebol, como é no nosso caso, aquilo que estamos aqui a discutir, e com as devidas exceções, como é óbvio, como em tudo, claro, é possível encontrar verdadeiros especialistas cheios de razão e razões empíricas, de um manancial de leituras táticas e técnicas que parece querer esclarecer até o treinador mais capaz. A verdade é que qualquer criança ou jovem tem no seu pai e mãe um modelo. É eles que tenta agradar e que pretende conseguir toda a aprovação positiva possível. Os pais parecem ter nos filhos a necessidade de ter, através deles, os seus sonhos concretizados. O insucesso passado vê agora uma nova chance de ser concretizado, modificando-se e erguendo-se como a oportunidade a não perder. Parece-me mais que óbvio que a participação ativa dos pais na vida dos filhos é fundamental para um crescimento sustentável e saudável, feliz e preenchido. No futebol não é diferente. É, no entanto, necessário garantir que o papel, este conceito-chave, como o Décio referiu há pouco, do pai e da mãe, do encarregado de educação, é verdadeiramente conhecido e colocado em prática. Cada agente desportivo tem a sua especificidade, a de ser pai não é exceção, como é óbvio. Bem, parece-me que é por demais evidente a importância que os pais, como figura significativa e influente na ação da criança, têm na formação dos jovens esportistas. Creio que uma atitude positiva e encorajadora, com maior foco no processo e esforço, ao invés de uma atitude pressionante ou até asfixiante,
sobre a criança, ainda que seja obviamente com a intenção de proteger ou aconselhar a criança ou o jovem. Podem evitar caminhos de desmotivação ou burnout por parte dele, ou seja, asfixiando a criança, ela não se vai sentir confortável e vai até provavelmente perder o gosto pela prática. O que vemos por vezes é que alguns pais passam a mensagem de que competir, ganhar, vencer a qualquer custo, e levam à criação de uma pressão excessiva no praticante, conduzindo ao abandono da modalidade, seja ela qual for. Os casos mais comuns são os pais ou mães que querem conduzir o filho como se estivessem a jogar PlayStation, não é? O típico passa, finta, passa ao Joaquim, tira a bola ao Rui, etc. E parece-me que, se for caso disso, cabe ao próprio treinador fazer passar a mensagem de que, embora possa não parecer ao pai ou mãe em primeira instância, esse tipo de conduta prejudica claramente o filho, porque este acaba por prestar atenção a tudo o que é dito por alguém tão importante para ele como o pai ou a mãe, e não se conseguir abstrair disso, e não se conseguir focar no que é dito por alguém como o treinador, cujo papel é precisamente criar essa aprendizagem na criança ou jovem. Criando assim uma barreira psicológica que prejudica claramente a criança ou jovem. Parece-me que é fundamental para qualquer pai, mãe, avó ou adulto significativo na vida da criança que entenda que durante o treino e o jogo a comunicação com o jogador é única e exclusivamente da responsabilidade do ou dos treinadores. Muito bem. Temos aqui uma conversa muito interessante e eu vou deixar uma questão no ar para vocês os dois, que é: a influência parental dos pais no treino e no jogo do jovem desportista, será que pode ser uma questão cultural? Eu digo que sim. Hoje em dia, tudo o que se faça, e pela mediatização do desporto, que é o futebol, enfim, alocar um mediatismo, uma perspectiva de mais-valias de carreira, de mais-valias que podem trazer os filhos através da percepção que têm os pais dele, eu não tenho dúvidas nenhumas que houve aqui uma viragem, um processo cultural, além de ser constante neste momento, de ser transversal a qualquer zona do país e qualquer zona do mundo, calculo, é também transversal a uma lógica de que o meu filho tem que ser o número 1, porque é daí que pode advir algo mais positivo. E é nesta lógica que, a meu ver, os filhos, neste caso os jogadores, aqueles que têm que levar com os pais, só podem, numa frase de um escritor e jornalista do século XIX e XX também, o respeito pelos pais só resiste enquanto os pais respeitarem o interesse dos filhos. E nesta lógica, o interesse do filho é poder ter liberdade para fazer as coisas como quer, como gosta, sentir-se bem, sentir-se apoiado, sentir-se que faz parte de um grupo e não sentir-se que está ali porque o pai quer ou deseja ou prefere que ele esteja ali. Ele tem que se sentir integrado e é nessa lógica que eu vejo isso acontecer. Na questão cultural, não desviando, parece-me que sim, que hoje em dia é mais do que passível de inferir que a cultura, neste momento, existindo alguma alteração ou não do passado, mas neste momento e já há algum tempo atrás, que é perfeitamente visível que os pais têm uma preponderância muito elevada naquilo que o filho faz. Bom, parece-me que existe claramente uma influência cultural na conduta que os próprios pais têm mediante o fenómeno desportivo. Pegando um bocadinho nessa questão, eu acho que é curioso nós também olharmos um bocadinho para as experiências que já tivemos e pensarmos que até os próprios pais e a forma como se comportam influenciam os seus pares, ou seja, os outros pais que também estão na bancada a ver o treino, também estão na bancada a ver o jogo e que ao observarem como se comportam enquanto grupo, existe também uma influência de comportamento, ou seja, nós vemos até pais que noutros contextos não interferem no treino, no jogo, mas que chegando a um contexto em que realmente é o prato comum e veem todos os outros pais quase a jogarem PlayStation com o próprio filho e cada um a falar para o seu filho, guiando a ação, e esses pais percebem ou acham que então se a norma é assim, então deve ser assim que eu também tenho que agir. E o contrário também acontece, ou seja, um pai que realmente tenha muita interferência no treino ou no jogo, que incluído num ambiente em que isso não acontece, ele também, por norma, ao olhar à volta, percebe que talvez não seja esse o caminho a tomar. Não sei se concordam com isto, se também já vos aconteceu. O que estás a dizer é que a influência existe. Há encarregados de educação, ou pais, vamos chamar-lhes pais todos. Há pais que nem estão para ali virados, mas por influência, por arrasto, acabam por fazer exatamente, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo, digamos assim.
Infelizmente, para nós treinadores, é isso que muitas vezes vemos nos campos de futebol hoje em dia. Há 2 artigos muito interessantes de António Rui Gomes sobre a influência parental que aconselho a quem estiver interessado em estender o seu conhecimento nesta área e que possa indicar a quem estiver interessado. E, em jeito de curiosidade, pergunto: e se um pai é treinador de um filho? Gostava de perguntar aos meus colegas o que eles fariam em tal situação se fossem treinadores do próprio filho. Pergunta tudo. A mim parece-me que, e isso vemos acontecer muito frequentemente, não é? Parece-me que o ideal, ou digamos assim, o mais aconselhável, será que exista uma distinção, obviamente, dos 2 papéis, para que ambos sejam feitos com qualidade, digamos assim. Enquanto pai, exatamente. Assim que termina o treino, obviamente, volta a ser pai, digamos assim, não é? Pelo acompanhamento positivo que deve dar à prática desportiva do filho, e durante o treino, obviamente, o papel é de treinador e de jogador. Se esses 2 papéis forem dissociados com coerência, creio que poderá ser uma relação com qualquer outro jogador. Mas vocês veem isto acontecer porque, pelo enorme distanciamento entre os pais e treinadores, para além do jogador, há o homem do futuro, correto? Que é construído no presente e dificilmente esta necessidade formativa é tida com prioridade pelos pais, porque o que se quer é o rendimento. O meu filho com 7 ou 17 anos tem a que ganhar, tem a que competir, tem a que fazer as coisas acontecer. Para mim, e parafraseando, o senhor Oscar Wilde, quanto mais vivo, mais me convence que o que era bom para os nossos pais não era bom para nós. Honestamente, é a opinião que eu acabo por ter, porque, na verdade, acaba-se por não se dar ênfase à necessidade que o filho tem de socializar, porque é isso que se pretende. Nós estamos a falar de futebol, nós estamos a falar de uma necessidade quase absoluta, ou básica até, da existência humana. Estamos a falar de futebol, que é muito importante, faça uma atividade desportiva, faça à necessidade que os seres humanos têm gregários, ou seja, de agregação, para estarem juntos, e é isso que se tem que cultivar e isso que se tem que ensinar, mas na verdade a influência dos pais, até na escolha do clube de futebol que o filho apoia, é demasiado incidente para aquilo que deve ser e que deve nortear uma conduta correta, na minha opinião, como é óbvio, né? E para mim, só para terminar, a meu ver, e também jogo a jogo e aquilo que se vai passando na minha realidade e na vossa certamente igual, é que o espetáculo desportivo, neste caso o futebol, é tido como uma forma de expressão de emoções completamente negativas, sem que ninguém o julgue por isso às pessoas que o estão a emitir, quer árbitros, treinadores, jogadores, enfim, é tudo vai para aqui, vai para ali, és isto ou és aquilo, sem a necessidade, é uma espécie de processo catártico, sem a real preocupação de rever todos os fatos da opinião emitida e sem a necessidade ou a preocupação de testar ou ter o melhor exemplo para o filho, que pode estar mesmo ao lado e mesmo assim é tido como mais um e olha, aprende comigo que isto é que está bem feito. E a meu ver, este desrespeito acaba por minar tudo o que é a construção do homem e do ser humano que se quer para o futuro, não é? Eu creio que para um pai ser treinador do próprio filho, que tem que ser ao mesmo tempo um bom pai e um bom treinador, para conseguir desempenhar ao mesmo tempo as suas funções, e certamente seria um trabalho muito desafiante para qualquer treinador saber diferenciar o seu filho dos outros jogadores, e tendo em conta que isso podia ter influência muito grande no rendimento da equipa. Então, deixa-me só terminar aqui, grande décimo. Nós falamos aqui nas questões negativas, ou seja, aquilo que está mal feito, nomeadamente, aquilo que a criação de problemas contínua na prática desportiva do filho. Os jogadores optam por deixar a atividade futebolística por não conseguirem proporcionar aos pais aquilo de uma forma quase cruel lhes é exigido, não é? Porque eles querem que eles tenham aquele tipo de rendimento e se for ao contrário nunca vão conseguir agradar. Mas dentro desta lógica mais negativista que tivemos aqui a explorar, que conselhos poderemos ter nós? Ou como é que vemos isto acontecer de uma forma positiva? Isto é, de que forma, o que é que nós temos para transmitir de forma positiva? O que é que achamos que podia ser a conduta dos encarregados de educação numa lógica positiva para ajudar a ultrapassar este estigma quase que revemos aos pais?
como eu já referi há pouco, o pai tem que ter um papel nulo no treino e no jogo. Eu acho que o pai tem que saber respeitar o treinador, mas principalmente tem que saber respeitar, como tu disseste muito bem, as decisões do filho. O filho tem que ser livre de tomar as suas decisões, sem que isso implique um mau funcionamento da equipa. Ou seja, o pai tem que perceber que ali o treinador é que manda e o treinador é que toma as melhores decisões para o seu filho. Não sei se me fiz entender. Acho que sim, claro que sim. Para mim, então, a palavra-chave é papel. Ou seja, papel é o fator essencial e saber distingui-lo. Eu sou encarregado de educação, sou pai, não sou treinador e o meu objetivo é que o meu filho goste, que o meu filho esteja contente, esteja alegre, consiga atingir os objetivos de socialização, consiga atingir os objetivos de aprendizagem do jogo, como é óbvio, porque se está numa escola de futebol ou num clube, a ideia é aprender a jogar futebol. E dentro dessa lógica, se cumprir estes objetivos, tudo o resto é perfeitamente secundário. Mas isto tem que fazer parte da cultura e não fazer parte de algo que seja acessório, não é? Como se costuma dizer, é fácil falar e difícil fazer. Isto... Meu amigo, be the change you want to see in the world, já dizia o Sr. Será um paradigma muito difícil de ser ultrapassado. Temos de ser nós o motor. Exatamente. Veremos motor da mudança. O ideal seria ter uma equipa com pais treinadores de outras modalidades, não é? E que entendessem esta situação. Isso seria a equipa ideal. Achas? Eu não sei se isso... Para mim, o papel de encarregado de educação, de pai, encarregue da educação, ou seja, por isso é que é encarregado de educação, o homem ou a mulher está encarregue da educação do filho, e isto passa pela delimitação do que é os princípios axiológicos, os princípios que regem a ideia de uma pessoa ativa na sociedade com o mínimo de decência. Ora, se eu estou ao lado do meu filho, a primeira coisa que eu digo, olha, este gajo é um filho da outra, significa que estou-lhe a dar quase uma autorização tácita de que ele poderá fazer o mesmo. Olha, filho, olha para mim e estás a ver o que eu faço? Se repetires, está bem, porque o modelo que eu te estou a dar é este. E a filosofia do exemplo funciona muito bem aqui, porque eu sou o exemplo para o meu filho, porque sou o modelo dele. O treinador, no papel que tem, obviamente temos que nos elevar um bocadinho mais a isto, porque infelizmente a bitola está por baixo, numa lógica de encarregado de educação. Esta é a minha ótica, daquilo que vou assistindo. Lá está, mais uma vez, referir a exceções felizes que existem, embora poucas. E dentro desta lógica, o modelo tem que ser vigente nesta dinâmica. Para mim, encarregado de educação, ou quem tem a felicidade de ter coordenadores na escola, o encarregado de educação tem que ser sensibilizado para as vantagens da prática de futebol. Criar e manter amizades, que são estas as vantagens. Gerar um ambiente positivo e agradável para a continuação da prática desportiva. Os filhos podem não chegar a ser futebolistas, mas vão de certeza absoluta ser membros da sociedade ativa. Têm que estar motivados para a tarefa e motivados na equipa. Criar um diálogo constante nas ações positivas do treino e do jogo, ao invés das negativas. E nas que o pai acha que deve ser diferenciado ou diferente devido à sua expertise. Por exemplo, na viagem de carro para casa. Imaginem isto. O que não é... Acaba um treino, acaba um jogo e lá está o pai. Epá, o teu treinador, tu devias ter jogado a médio interior direito em vez de jogares mais para a esquerda, porque aquela posição não é tua. Tu tens que rematar com o outro pé, ou a defesa, ou um guarda-redes e não podes ir tanto à baliza. Certas situações que acontecem que o pai enfatiza e vai, claro, desapoiar tudo aquilo que o treinador possa fazer. Portanto, desta lógica, para mim, tem que se partir pedra, é difícil, dá trabalho, mas estamos cá para isso, é para isso que somos treinadores, não é? Faz parte. Claro, geralmente as crianças imitam aquelas que são as suas referências e os pais, sem dúvida, que são as maiores referências para eles. Não nos podemos esquecer que o treinador também é um role model para a criança, ou seja, assim como a criança normalmente absorve e é influenciada pelo comportamento do pai ou da mãe, normalmente o treinador também exerce uma influência sobre a criança e é um modelo para esta, ou seja, a forma como nós também depois gerimos essas interferências também vão ser tidas em conta pela criança. Eu gostei do que o Décio disse agora. Pode vir a ser. Boa, Décio, eu gostei, porque a verdade é que não é garantido, porque obviamente que a criança ou jovem ou o adulto até percebe, está ali à frente e vê bem, isto se calhar não é a melhor opção. E se ele está a fazer o contrário, até parece ser positivo. E isso do pode vir a ser é interessante, Décio. Se quiseres elaborar... Pode vir a ser no primeiro treino da época. Não chega uma criança lá e diz, olha, este treinador é o meu modelo. À medida que o tempo vai avançando, é que a criança vai
gostando ou não do treinador. Se a criança realmente gostar do treinador, e isso depois pode ser visível no comportamento dela, aí sim o treinador pode ser considerado um modelo para ela. Mas se a criança não gostar do treinador, pode ser considerado um modelo negativo, não é? Mas será um modelo positivo para ela, com certeza. Certo, e para mim, não gostar do treinador é igualá-lo ao encarregado de educação quando nós vemos aqueles espetáculos por estes campos fora todos os fins de semana. E sendo igual, não sendo, ou seja, neste caso específico, não sendo diferente, porque aquilo já é uma norma, acaba por não reter o gosto do jovem ou da criança. Desculpa, David. Diz. Ia dizer, e mais um desafio para nós treinadores é conseguir motivar e cativar as crianças para que elas consigam abstrair-se. Eu sei que será muito difícil, mas abstrair-se daquilo que é a opinião dos pais e focar a sua atenção naquilo que é os ensinamentos do treinador. Será um papel muito difícil, mas com certeza, sem dúvida, claro que sim, podemos chegar lá. Gostava de terminar o episódio número 3 com esta frase: primeiro o desportista, depois a vitória. Esperamos que tenha sido do vosso agrado, como foi do nosso, e aguardamos os vossos comentários e opiniões. É isso mesmo. Queremos ouvir ou ler de vocês o que pensam sobre o tema. Disponham, por favor, de toda a nossa atenção e disponibilidade para discutir este e outros assuntos do nosso futebol. Até ao próximo coach. Ficamos a contar com o vosso contributo. Partilhem connosco o que pensam sobre este tema e, por certo, todos vamos crescer um pouco mais. Até breve, malta.